Estranhos casos de uma infecção por fungos estão acontecendo em pacientes com Covid na Índia. Como se não bastasse a situação fora de controle da pandemia por lá, eles também estão tendo que lidar com esse problema. Isso porque as infecções já acometeram quase 9.000 pacientes com Covid por lá, e esse número não para de crescer. Eu estou falando da mucormicose, que está sendo popularmente chamada de fungo preto. E eu já vou te explicar de onde vem esse nome. Eu sou o Lucas Arandrez, biomédico, e no vídeo de hoje eu vou te contar tudo sobre esse fungo que se tornou um verdadeiro pesadelo na Índia. Qual que é a relação dele com a Covid e se a gente aqui no Brasil precisa se preocupar. A mucormicose, ou fungo preto, como está sendo chamada por muita gente, é uma infecção grave causada por diferentes tipos de fungos que estão em todos os lugares. Sim, em todos os lugares. No ar, no solo, na água, no mofo que dá em alguns alimentos e até mesmo na nossa pele. São fungos extremamente comuns, como o Rhizopus, o Rhizomucor e o Mucor, e a gente inala eles o tempo todo. Então eu tô vendo pessoas preocupadas se o fungo vai se disseminar pelo mundo. Na verdade, ele já está disseminado em todas as partes. Mas só algumas pessoas são afetadas por esses fungos. E a explicação para isso está na condição de saúde de cada um. Em pessoas saudáveis, as células do sistema imune dão conta do recado e conseguem impedir que o fungo se dissemine pelo corpo. Mas em pessoas com sistema imune comprometido, o fungo consegue se disseminar rapidamente, causando problemas sérios. Pois então, ele consegue se disseminar com mais facilidade em pessoas com diabetes, principalmente se estiver descontrolada, pessoas com câncer, pessoas transplantadas e pessoas que fazem uso de medicamentos imunossupressores, ou seja, que deprimem o sistema imune. O fungo normalmente entra pelo nariz, alcança as cavidades ósseas ao redor do nariz, olhos e nas maçãs do rosto, causando sintomas bem parecidos com os da sinusite. Ele também é capaz de invadir os vasos sanguíneos do rosto, bloqueando o fluxo de sangue, o que acaba gerando a morte das células da região e criando manchas escuras no nariz e na boca. E é daí que vem o nome fungo preto que muita gente está falando. Com a progressão da doença, os fungos alcançam rapidamente outras partes do corpo, como o pulmão e o cérebro, e podem causar até dificuldade para respirar e perda de consciência. O resultado é uma doença extremamente invasiva e que, por causa disso, tem uma letalidade, pessoal, muito alta, cerca de 50%. A mucormicose até pode ser tratada usando remédios antifúngicos, mas antes disso, muitas vezes, pessoal, é preciso remover cirurgicamente as partes que foram tomadas pelo fungo. Então os médicos vão cortando camada por camada do tecido infectado até chegar em uma área saudável, para aí sim tratar com os antifúngicos. Só que, como em muitos casos a doença demora a ser percebida, diagnosticada na pessoa, é preciso retirar parte do corpo, como a mandíbula e até mesmo os olhos, por já estarem tomados pelo fungo. E é isso que está assustando muita gente. Como deu para ver, a mucormicose é uma doença muito agressiva e mutilante que pode impactar a vida das pessoas para sempre. Tá, mas se eu te disse que os fungos que causam a mucormicose são tão comuns, por que só agora que essa doença apareceu e está assustando o mundo todo? E mais, por que os casos estão aparecendo principalmente na Índia? Tem relação com a Covid? Antes mesmo da pandemia, a prevalência da mucormicose na Índia já era 80 vezes maior que nos Estados Unidos, por exemplo. Em países de baixa e média renda, como é o caso da Índia, foi visto que pacientes diabéticos são mais propensos a terem mucormicose. Essa relação com diabetes ainda não está muito bem compreendida, mas existem duas hipóteses principais. Primeiro, que o diabetes, principalmente se estiver descontrolado, já altera as defesas do corpo, deixando mais vulnerável a várias infecções. Segundo, que os pacientes com diabetes fora de controle possuem níveis elevados de ferro no sangue. E o ferro é necessário para a proliferação de muitos micro-organismos, particularmente para certos fungos, como os que causam a mucormicose. E adivinha? Curiosamente, a Índia é o segundo país que tem mais diabéticos no mundo. São 77 milhões de pessoas diabéticas no país e 57% delas têm diabetes não controlada. Mas agora na pandemia, a mucormicose começou a ser vista também em pacientes com Covid e o número de pessoas acometidas cresceu assustadoramente. E lembra que pacientes com diabetes também são mais propensos a ter complicações da Covid? Tá tudo conectado. É importante deixar claro que pessoas não diabéticas com Covid também podem ter mucormicose, mas pelos relatos que a gente tem até o momento, a junção entre Covid e diabetes pode deixar as pessoas mais vulneráveis a essa infecção. Eu falei com vocês que as pessoas suscetíveis a terem infecção pelos fungos da mucormicose são aquelas que por alguma razão têm o sistema imune fragilizado. E nessa condição estão as pessoas que se recuperaram da Covid ou que estão com Covid grave há muito tempo no hospital.
Elas tomam muitos corticoides no tratamento da doença e isso pode favorecer a mucormicose. Isso porque os corticoides são usados para reduzir a inflamação nos pulmões e ajudar a interromper algum dos danos que surgiram por causa da reação do sistema imune contra o vírus. Mas a consequência é que eles reduzem a capacidade da resposta imune, o que é um fator crítico para infecções por fungos. Além disso, o tempo longo de internação de pacientes graves com Covid também contribui para que fungos tomem conta do corpo. Na verdade, infecções fúngicas hospitalares não são novidade. A gente já falou aqui no canal sobre a Candida auris, que é um fungo resistente a todos os antifúngicos, por exemplo. Então depois você vai lá assistir o vídeo. E podem ainda existir outras razões para que a Covid facilite a mucormicose e isso também está sendo investigado. Beleza, mas se está acontecendo isso na Índia, isso também pode acontecer aqui no Brasil? Eu já vou te contar, mas antes clica no gostei aí embaixo para que esse vídeo chegue em mais pessoas que precisam dessa informação. E se inscreve no canal caso você não seja inscrito. Antes de entrar em pânico, é importante saber que essa doença não é contagiosa e que algumas pessoas estão mais vulneráveis que outras. Mas as infecções de mucormicose causadas pelo tal fungo preto associada à Covid não são exclusivas da Índia. Elas já foram identificadas em pacientes com Covid em alguns países, incluindo no Reino Unido e no Uruguai. O que chama atenção na Índia é o número de casos registrados em pouco tempo. O fato é que a Índia uniu vários fatores para que esse cenário acontecesse. Lá já tinha a maior carga de mucormicose no mundo, tem um grande número de pessoas diabéticas e está com uma pandemia de Covid descontrolada, com um alto número de pacientes internados usando remédios que deprimem o sistema imune. Ou seja, um prato cheio para a explosão de infecções por esse fungo, um tanto quanto assustador, não é mesmo? Só que a gente já tem um caso suspeito desse fungo aqui no Brasil, em Santa Catarina. É um homem que tem diabetes, teve Covid e depois de se recuperar, teve uma infecção no rosto que prejudicou a visão. Ou seja, um quadro bem semelhante ao que acontece com os pacientes com a mucormicose. Só que o diagnóstico ainda não foi confirmado. Como o mundo está de olho na mucormicose agora, provavelmente a gente vai ver cada vez mais casos assim sendo identificados por aí. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouco mais sobre essa doença e caso ele realmente tenha sido importante para você, considere se tornar um apoiador do nosso trabalho de divulgação científica clicando nesse Seja Membro aqui no YouTube. Faz muita diferença pra gente. Agora, me conta aqui, você gosta de café? Então, vem conhecer mais do nosso trabalho nesse vídeo aqui, que eu falei tudo sobre o café, fora do tema Covid, em que eu te explico por que o café não vicia. Ou se você estiver interessado em outro conteúdo, assiste esse vídeo que o YouTube recomendou para você. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!